Olá, dando prosseguimento ao estudo sobre o Reino de Deus, neste vídeo vamos ver o que está em Lucas, capítulo 18, versículos de 15 a 17. E traziam-lhe também meninos, para que ele lhes tocasse. E os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Veja que é uma condição explícita, muito clara, que Jesus diz a respeito de entrar no reino de Deus. Isto é muito importante para aqueles de nós que temos interesse de alcançar este estágio, adentrar no reino de Deus. Não é? O que acontece? As pessoas traziam as crianças, os seus pais, parentes, enfim, encaminhavam ali. Porque Jesus curava as pessoas, ele era tido ali com muito extremado respeito pelas pessoas que o procuravam. Então, ansiosos para que seus filhos pudessem também encaminhar-se para Deus, traziam seus filhos, seus meninos, enfim, seus conhecidos familiares. Aí o que acontece? Os discípulos, não querendo que Jesus fosse incomodado na visão deles, impediam esses adultos de trazerem os meninos até Jesus, para não incomodar. Jesus era tão ocupado, tinha tanta coisa a fazer, aquela coisa toda. E eles entendiam assim que estavam protegendo Jesus. Mas Jesus diz: deixai vir a mim os meninos. Ele aproveita este momento para dar uma lição essencial. Deixar para nós uma orientação precisa de como devemos fazer para adentrar o reino de Deus. Deixai vir a mim os meninos. Os meninos aqui está dizendo das crianças. Não só crianças fisicamente, mas crianças no sentido espiritual, no sentido de humildade. Que não são arrogantes, que não são, assim, sabedores de todas as coisas, orgulho, egoístas, não é? Que se recusavam a aceitar Jesus como Messias, todas essas posturas íntimas que nascem do apego à matéria, da animalidade ainda presente em nós. É o domínio de território. Eu sei, você está invadindo o meu território de conhecimento, não é? Fazendo pouco caso daquilo que eu conquistei. Isso é notório da falta de humildade. Então, meninos, aqui é essa representação da humildade. Não é? Não os impeçais. Esta frase, ela tem um alcance muito grande. Porque aqueles de nós que somos responsáveis para transmitir a mensagem do reino de Deus, não nos cabe impedir as pessoas de acessar o reino de Deus, transmitindo notícias erradas, colocando ideias pessoais equivocadas, dessa maneira impedindo as pessoas mais humildes de ter acesso, às vezes usando a violência oficial do Estado, das ideologias, impedindo que as pessoas pudessem crescer espiritualmente, progredir espiritualmente na direção de Deus, e não os impeçais, porque dos tais meninos humildes, simples, é o reino de Deus. Em verdade vos digo que
qualquer que não receber o reino de Deus como menino, só intelectualmente, não é? Mas sem humildade, não entrará nele. Essa é uma lição essencial. Mas o que vem a ser humildade, né? Nós vamos encontrar no livro Evangelho segundo o Espiritismo 2 capítulos que tratam deste tema. Um deles é o capítulo 8, que trata exatamente desta passagem. Só que ele relata a mesma passagem que está em Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. É a mesma passagem, não é? Aí Kardec faz uma análise. A pureza do coração, do estado íntimo, não é inseparável da simplicidade e da humildade, não é? Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como um emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como a da humildade. No capítulo anterior, que é o capítulo 7, este capítulo 8, ele trata bem-aventurados que têm puro coração. Veja que ele está falando da pureza de coração. E Jesus falou lá no Sermão da Montanha o seguinte: bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Então é disso que trata. Só se verá a Deus, entrar em comunhão com Deus, é isso que quer dizer, se tivermos humildade. Como uma criança que não carrega mágoa, rancor, desejo de vingança, ódio. A criança não carrega isso, porque é simples e é humilde. Esta é a ideia. Isto é contrário ao orgulho e ao egoísmo, que são barreiras no caminho da conquista da evolução espiritual. No capítulo 7 deste mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados pobres de espíritos. Os pobres de espírito são os humildes. Há uma passagem onde ele envolve criança novamente. Então ele diz assim: quem é o maior no reino dos céus? Perguntam a Jesus. Isso está em Mateus. Mateus 18, de 1 a 5. Aí então ele chama: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. É a mesma ideia. Por quê? A humildade, ela desbloqueia o acesso que temos à superconsciência. Porque o egoísmo e o orgulho são manifestações do ego, daquela fase evolutiva onde ainda predomina os desejos materiais, os sentidos físicos, a animalidade ainda muito presente. Para superar a animalidade que resulta em orgulho, em vaidade, egoísmo, que são impedimentos que não nos tornam de coração puro, é esta questão da humildade. Superando estas barreiras, nós então liberamos no nosso consciente, personalidade, o acesso ao espírito, ao superconsciente. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a soberba, o apego, o egoísmo, o desejo de vingança, rancor, ódios, mágoas, o medo, o desejo, tudo isto aqui, o prazer, são aspectos da animalidade. Supera-se isso como? Desenvolvendo a humildade. Humildade é uma característica divina em nós. Nós vamos encontrar no livro Pensamento e Vida, escrito pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade do Chico Xavier, há uma mensagem que chama-se
humildade. E ele fala assim, a humildade, veja o significado de humildade. A humildade, por força divina, reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza, os quais expressam efetivamente o trono de Deus, patrocinando o progresso e a renovação. Então veja que a humildade é da natureza do ser. Nós estamos transitando do predomínio da matéria para o predomínio do espírito. Para que alcancemos o predomínio do espírito, superconsciente, reflexo de Deus em nós, para que alcancemos o predomínio, é preciso impedir o domínio do egoísmo. Aí então nós deixamos a animalidade ainda presente na humanidade terrestre, para que então venhamos a expressar o divino que há em nós, através da razão e do sentimento. Mais adiante ele diz assim, humildade é atributo de Deus no reino do eu. Mais adiante ele fala, sem o clima da humildade, não se desvencilha da trama de sombras a que ainda se vincula no plano da animalidade que todos deixamos para trás após a auréola da razão. Então veja com o que nós estamos lidando. E Jesus então utiliza esta figura da criança, da criancinha. E eu recomendo então o estudo, a leitura do capítulo 7 e do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados que têm puro coração, essas coisas ali, não é? Bem-aventurados os pobres de espírito. São capítulos que lidam com este tema. Veja que são 2 capítulos do livro do Evangelho lidando com esta necessidade fundamental para que alcancemos o predomínio do reino de Deus sobre o reino do mundo em nossas escolhas. Deixai vir a mim os meninos. Jesus aqui, quando ele fala deixai vir a mim, ele é a representação do superconsciente em nós, do espírito. E nós, como espírito, somos um espelho que refletimos a grandeza, a bondade e o poder de Deus. O superconsciente, o espírito, não é? Deixai vir a mim. Então, quem que não deixa? É o ego. São os apegos às coisas materiais. Como é que você deixa, então, vir ao superconsciente, ao predomínio do Deus em nós? Através da humildade, superando todas essas barreiras provenientes do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Deixai vir a mim os meninos, que o seu ego, o meu ego, não impeça que nós cheguemos a vivenciar os ensinamentos do Evangelho, que vertem do superconsciente para o consciente, através da intuição, que é a maneira com que o espírito conversa com a personalidade. Intuição, não é? Aí, não os impeçais. Quem que impede? É o ego. Porque dos tais é o reino de Deus. Qualquer que não receber o reino de Deus como menino, humilde, simples, simplicidade de coração, não entrará nele. É extraordinário. É uma chave, é a chave de nosso interesse, a humildade. Não é aquela aparência externa de humildade. Não é isso. É uma postura sincera de cumprir
o entendimento que já temos das leis de Deus. Queres entrar na vida eterna? Cumpra os mandamentos. Queres ser perfeitos? Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres, e terás um galardão no céu. Depois vem e segue-me. Este é o ensino de Jesus, está dentro desse contexto. No próximo vídeo, prosseguiremos a respeito do reino de Deus em Lucas, capítulo 18, versículos 24 e 25. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.